Ai dos pastores que destroem e dispersam as ovelhas do meu pasto, diz o Senhor. Portanto, assim diz o Senhor, Deus de Israel, contra os pastores que apacentam o meu povo. Vós dispersastes as minhas ovelhas, e as afugentastes, e não as visitastes. Eis que visitarei sobre vós a maldade das vossas ações, diz o Senhor. Eu mesmo congregarei o restante das minhas ovelhas, de todas as terras para onde as lancei, e as farei voltar aos seus apriscos, e frutificarão e se multiplicarão. Levantarei sobre elas pastores que as apacentem, nunca mais temerão, nem se espantarão, nem lhes faltará alguma coisa, diz o Senhor. Eis que vem dias, diz o Senhor, em que levantarei a Davi um renovo justo. Sendo rei, reinará e prosperará, praticará o juízo e a justiça na terra. Nos seus dias, Judá será salvo, e Israel habitará seguro. Este será o seu nome, o Senhor, justiça nossa. Portanto, eis que dias vêm, diz o Senhor, em que nunca mais dirão: vive o Senhor, que fez subir os filhos de Israel da terra do Egito. Mas dirão: vive o Senhor, que fez subir e trouxe a geração da casa de Israel da terra do norte, e de todas as terras para onde os tinha lançado, e habitarão na sua terra. Quanto aos profetas, o meu coração está quebrantado dentro de mim. Todos os meus ossos estremecem. Sou como um homem embriagado, como um homem vencido do vinho, por causa do Senhor e por causa das palavras da sua santidade. A terra está cheia de adúlteros. Por causa da maldição, a terra pranteia, os pastos do deserto se secam. A carreira deles é má, e a sua força não é reta. Porque tanto o profeta quanto o sacerdote estão contaminados. Até na minha casa achei a sua maldade, diz o Senhor. Por isso, o seu caminho lhes será como lugares escorregadios na escuridão. Serão empurrados e cairão. Trarei sobre eles o mal, no ano da sua visitação, diz o Senhor. Nos profetas de Samaria vi loucura. Profetizaram por Baal e fizeram errar o meu povo Israel. Mas nos profetas de Jerusalém vejo coisa horrenda. Cometem adultérios, andam com mentiras, fortalecem as mãos dos malfeitores, para que ninguém se converta da sua maldade. Tornaram-se para mim como Sodoma, e os seus moradores como Gomorra. Portanto, assim diz o Senhor dos Exércitos acerca dos profetas: eis que lhes darei a comer absinto, e lhes darei a beber águas de fel, porque dos profetas de Jerusalém saiu a contaminação sobre toda a terra. Assim diz o Senhor dos Exércitos: não deis ouvidos às palavras dos profetas que entre vós profetizam. Eles vos fazem desvanecer, falam da visão do seu coração e não da boca do Senhor. Dizem continuamente aos que me desprezam: o Senhor disse, paz tereis. E a todo o que anda segundo o propósito do seu coração dizem: não virá mal sobre vós. Mas quem esteve no conselho do Senhor? Quem viu e ouviu a sua palavra? Quem esteve atento à sua palavra e ouviu? Eis que saiu com indignação a tempestade do Senhor, uma tempestade penosa. Cairá dolorosamente sobre a cabeça dos ímpios. Não se desviará a ira do Senhor até que execute e cumpra os desígnios do seu coração. Nos últimos dias entendereis isto claramente. Não mandei esses profetas, contudo eles foram correndo. Não lhes falei, contudo eles profetizaram. Se tivessem estado no meu conselho, fariam ouvir as minhas palavras ao meu povo, e o fariam voltar do seu mau caminho e da maldade das suas ações. Sou eu apenas Deus de perto, diz o Senhor, e não também Deus de longe? Poderá alguém esconder-se em esconderijos de modo que eu não o veja, diz o Senhor? Não encho eu os céus e a terra, diz o Senhor? Tenho ouvido o que dizem aqueles profetas que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: sonhei, sonhei. Até quando isso estará no coração dos profetas que profetizam mentira, profetas do engano do seu próprio coração? Eles cuidam fazer que o meu povo se esqueça do meu nome pelos seus sonhos, que cada um conta ao seu companheiro, assim como seus pais se esqueceram do meu nome por Baal. O profeta que tem sonho, conte o sonho, mas aquele em quem está a minha palavra, fale a minha palavra com verdade. Que tem a palha com o trigo, diz o Senhor.
Porventura, a minha palavra não é como o fogo, diz o Senhor, e como um martelo que esmiuça a pedra? Portanto, eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que furtam as minhas palavras uns aos outros. Eis que eu sou contra os profetas, diz o Senhor, que usam de sua língua e dizem, ele disse. Eis que eu sou contra os que profetizam sonhos falsos, diz o Senhor, e os contam e fazem errar o meu povo com suas mentiras e leviandades. Pois eu não os enviei, nem lhes dei ordem, e não trouxeram proveito algum a este povo, diz o Senhor. Quando este povo, ou um profeta, ou um sacerdote te perguntar, qual é o peso do Senhor? Então lhes dirás, vós sois o peso, e eu vos lançarei fora, diz o Senhor. Quanto ao profeta, ao sacerdote e ao povo que disser, peso do Senhor, visitarei esse homem e a sua casa, diz o Senhor. Assim direis cada um ao seu próximo e cada um ao seu irmão, que respondeu o Senhor e que falou o Senhor? Nunca mais vos lembrareis do peso do Senhor, porque a palavra de cada um lhe será por peso, pois perverteram as palavras do Deus vivo, do Senhor dos exércitos, nosso Deus. Assim direis ao profeta, que te respondeu o Senhor e que falou o Senhor? Mas se ainda disserdes, peso do Senhor, assim diz o Senhor, porque dizeis esta palavra, havendo-vos eu enviado dizer, não direis, peso do Senhor? Portanto, eis que eu vos levantarei e vos lançarei fora da minha presença, a vós, e a cidade que dei a vós e a vossos pais. Porei sobre vós perpétuo opróbrio e eterna vergonha, que nunca será esquecida. Livro da geração de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Abraão gerou a Isaque, Isaque gerou a Jacó, Jacó gerou a Judá e a seus irmãos. Judá gerou de Tamar a Pérez e a Zera. Pérez gerou a Esrom, Esrom gerou a Arão. Arão gerou a Aminadab, Aminadab gerou a Naasson, Naasson gerou a Salmom. Salmom gerou de Raabe a Boaz, Boaz gerou de Rute a Obed, Obed gerou a Jessé. Jessé gerou ao rei Davi, e o rei Davi gerou a Salomão, da que fora mulher de Urias. Salomão gerou a Roboão, Roboão gerou a Abias, Abias gerou a Asa. Asa gerou a Josafá, Josafá gerou a Jorão, Jorão gerou a Uzias. Uzias gerou a Jotão, Jotão gerou a Acás, Acás gerou a Ezequias. Ezequias gerou a Manassés, Manassés gerou a Amon, Amon gerou a Josias. Josias gerou a Jeconias e a seus irmãos no tempo do exílio para a Babilônia. Depois do exílio para a Babilônia, Jeconias gerou a Salatiel, Salatiel gerou a Zorobabel, Zorobabel gerou a Abiúde, Abiúde gerou a Eliaquim, Eliaquim gerou a Azor. Azor gerou a Sadoque, Sadoque gerou a Aquim, Aquim gerou a Eliúde. Eliúde gerou a Eleazar, Eleazar gerou a Matã, Matã gerou a Jacó. Jacó gerou a José, marido de Maria, da qual nasceu Jesus, que se chama o Cristo. De sorte que todas as gerações, desde Abraão até Davi, são 14 gerações, e desde Davi até o exílio para a Babilônia, 14 gerações, e desde o exílio para a Babilônia até Cristo, 14 gerações. Ora, o nascimento de Jesus Cristo foi assim. Estando Maria, sua mãe, desposada com José, antes de se ajuntarem, achou-se ter concebido do Espírito Santo.
Então José, seu marido, como era justo e não a queria infamar, intentou deixá-la secretamente. E projetando ele isso, eis que em sonho lhe apareceu um anjo do Senhor, dizendo: José, filho de Davi, não temas receber a Maria, tua mulher, porque o que nela está gerado é do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e chamarás o seu nome Jesus, porque ele salvará o seu povo de seus pecados. Tudo isto aconteceu para que se cumprisse o que foi dito da parte do Senhor pelo profeta, que diz: Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e chamá-lo-ão pelo nome de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. E José, despertando do sono, fez como o anjo do Senhor lhe ordenara, e recebeu a sua mulher. E não a conheceu até que deu à luz o seu filho primogênito, e pôs-lhe por nome Jesus.